Se você está posicionando o seu projeto no terreno sem saber exatamente como vai ser a incidência solar em cada um dos ambientes, considerando cada uma das estações do ano, você literalmente está projetando no escuro. Então, se você quiser saber como criar um estudo solar completo no Revit, fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá, aqui é a Jéssica, criadora da Oficina Criativa, e esse é mais um episódio da série O que você ainda não sabe sobre Revit e Twinmotion. E aqui nessa série eu trago técnicas, comandos, workflows que até mesmo arquitetos experientes no Revit podem não saber. Tudo isso com base nos mais de 12 anos que eu ensino Revit para alunos atualmente espalhados em 96 países. E o meu objetivo com esse vídeo e com esse canal é mostrar para você como é possível transformar horas de trabalho em minutos ao projetar através do Revit e do Twinmotion. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo detalhado para você fazer esse estudo solar para a criação do seu projeto e também como você pode apresentar esse estudo solar para o seu cliente. Isso porque nós conseguimos gerar imagens e também vídeos com essa incidência solar. Como por exemplo nesse projeto da Elisa, que aplica o método Mapa da Eficiência para fazer os seus projetos, onde ela apresenta o estudo solar na etapa final do seu projeto. Inclusive aqui tem um passo a passo de como foi feito esse projeto através desses cubinhos, que é então o estudo volumétrico que a gente tem por aqui na nossa metodologia. Aqui a gente já consegue visualizar essa mesma metodologia para a criação de um edifício em altura, onde a gente tem aqui toda essa parte volumétrica e aqui a gente vai ter esse estudo solar. E nesse vídeo eu vou mostrar o estudo solar dessa residência aqui. Nesse caso aqui ela já está completa e eu vou mostrar na fase inicial, que é a etapa que a gente faz esse estudo, que vai ser nessa parte então do conceito e da viabilidade do projeto. Aqui também a gente consegue observar esses cubinhos que representam cada um deles um dos ambientes do projeto e ele já está setorizado. Então aqui a gente tem, por exemplo, em amarelo o setor íntimo e aqui a gente tem todo o estudo solar. Se eu rolar inclusive esse PDF, nós conseguimos visualizar todo esse estudo inicial com o estudo solar e o melhor de tudo isso é que no final a gente consegue um estudo orçamentário inicial com base no CUB e tudo isso sai de forma automática por aqui. Bom, então vamos lá, já estou aqui com o Revit aberto e como eu já falei para vocês, aqui está a residência com os cubinhos nessa fase de estudo. O estudo solar, ele precisa ser feito numa vista 3D. Então estou aqui na vista 3D e agora tem 3 pontos para funcionar o estudo solar. Um deles é ativar as sombras, outro deles é posicionar o projeto com o norte correto. Se o norte estiver errado, não vai ser correto o estudo solar. E o terceiro ponto é colocar a localização desse projeto no globo terrestre. Nesse caso aqui, esse projeto está localizado no sul do Brasil. Se eu tivesse ele em qualquer outro local, seria diferente esse estudo solar. E agora eu vou mostrar através de um passo a passo como ajustar cada um desses pontos e como fazer diferentes estudos solares. Bom, então vamos lá. O primeiro passo, como eu falei para vocês, é ativar as sombras e para isso é super simples. Basta eu vir logo aqui abaixo e aqui a gente vai ter esse botãozinho aqui e para mim, por enquanto, as sombras estão desativadas. Se por acaso tiver, isso significa que essa lâmpadazinha ela está desligada, é só clicar aqui e a partir de agora já liguei as sombras
e ficou essa luz acesa nessa simbologia. O próximo passo é ajustar o norte, só que antes disso eu já vou ligar aqui o estudo solar para você conseguir visualizando esses ajustes acontecendo. Para isso, aqui ainda na vista 3D, eu vou vir nessa barra aqui inferior e eu vou ter esse solzinho aqui, que é o caminho do sol. Vou clicar aqui e por enquanto para mim ele está desativado, tanto que a lâmpadazinha ali também está apagada. Eu vou colocar agora para ativar esse sol, então eu vou colocar aqui caminho do sol ativado. E quando eu coloco isso, pode ser que apareça esse aviso ou pode ser que não apareça. Se por acaso aparecer, você vai colocar essa primeira opção aqui. E por que está aparecendo esse aviso? Então as sombras, elas podem obedecer ao estudo solar, ou a gente pode criar só uma sombra para ficar bonito aqui no 3D e a gente conseguir visualizar a geometria. Por enquanto, ela não está com base no estudo solar. E eu clicando nessa primeira opção, ele vai então utilizar a localização, a data e horário para então criar esse estudo. Então vou clicar aqui nessa primeira opção e já vai aparecer aqui o solzinho e essa circunferência que vai nos indicar onde está o norte, sul, leste e o oeste. Só que, por configuração padrão do Revit, esse norte ele sempre vai estar apontado para cima, o que não é a realidade desse terreno aqui. E agora eu vou mostrar para você como que você ajusta essa posição do norte para o seu terreno. Por quê? Porque a gente configura aqui o nosso projeto para ele ficar horizontal, o terreno na prancha. E com isso o norte não vai ficar para cima. Então agora, para você fazer esse ajuste, precisa ser em uma planta baixa. Vou vir aqui nessa planta baixa e eu vou dar WT no teclado e vai aparecer então aqui a planta baixa e aqui a vista 3D e por enquanto o norte está reto aqui para cima. E para fazer esse ajuste precisa ser nesse ponto aqui de início do projeto. Só que dependendo como que está a configuração da sua vista, pode ser que não esteja visível essa opção aqui. Se por acaso não está visível, basta você vir aqui e clicar nessa lâmpada para revelar os elementos ocultos. Então, quando eu clico aqui, vai mostrar tudo que está oculto. Nesse meu caso, ele não está oculto, mas se ele estivesse, ele apareceria aqui na cor rosa. Nesse meu caso, como eu não vou precisar utilizar desse modo, eu vou sair dele, mas uma opção para você é, inclusive, ajustar dentro desse modo aqui e depois que você finalizar, clicar aqui novamente ou então dar RH no teclado. Bom, beleza. Como que eu vou fazer agora para ajustar? Você sempre vai ter uma referência. Nesse nosso caso aqui, a referência desse terreno, ela estava num arquivo de AutoCAD, que está logo aqui abaixo. E aqui está o norte. Então, o que a gente fez aqui? Eu criei essa linha aqui, usando inclusive DL no teclado, que é uma linha de fato no Revit, e medi o ângulo dessa linha reta com essa linha aqui do norte. Para isso, você pode dar DI no teclado e aqui a gente vai ter então essa cota angular. E basta eu clicar então nessa linha e ele vai me dar aqui o ângulo, que é 9,71. Vou dar ESC 2 vezes aqui e agora eu vou inserir esse valor aqui lá naquele ponto inicial. Agora um ponto super importante, o Revit ele sempre vai rotacionar esse ângulo no sentido anti-horário. Então nesse caso, por enquanto o norte está reto e quando eu colocar esse ângulo, o que ele vai fazer? Vou até rotacionar aqui um pouquinho. Ele vai ir no sentido anti-horário, então para cá, ele vai rotacionar. Como nesse meu caso ele está realmente para esse lado, para a esquerda, está correto. Se por acaso tivesse esse exato mesmo ângulo, por exemplo, só que apontando aqui para cá, para a direita, eu teria que colocar esse valor negativo. Então é importante verificar isso. Para isso agora eu vou vir aqui e preciso clicar nesse círculozinho aqui. E notem que eu posso dar zoom, tirar zoom, vai sempre ficar do mesmo tamanho. Eu vou inclusive agora selecionar alguns elementos aqui, vou dar HH para esconder temporariamente e com isso eu consigo clicar
aqui nesse símbolo que é então o ponto base do projeto. E eu vou saber que está correto porque aqui vai ficar ponto base do projeto. E aqui está ângulo para o norte verdadeiro. Por enquanto está 0, significa que está para cima. Vou clicar então aqui e agora eu vou inserir o valor de 9,71, Enter. E notem que quando eu dei o Enter, ele já ajustou por aqui. Vou dar ESC 2 vezes, vou dar HR agora aqui no teclado. E agora, se eu vier aqui e posicionar, clicar aqui na vista 3D para a parte superior, notem que ele ficou para o local correto, que é para cá. Então já está configurado o norte. Bom, feito isso, agora nós precisamos localizar esse projeto no globo terrestre. Bom, para isso eu vou voltar aqui somente para a vista 3D. Então vou dar TW no teclado, vou rotacionar aqui. E para isso eu vou vir aqui na aba Gerenciar e aqui a gente tem localização. Quando eu clico aqui, a gente vai então localizar e para isso, aqui já está inclusive correto, mas se fosse em um outro local, eu posso vir aqui, escrever, por exemplo, o nome da cidade, então vou colocar aqui uma outra cidade, vou colocar, por exemplo, uma cidade em Santa Catarina, aqui no Brasil. Eu vou colocar para pesquisar, vai aparecer aqui uma opção, quando eu clico aqui em cima, notem que ele já colocou ali para esse outro local e a partir de agora ele está no estado de Santa Catarina. Vou voltar agora ali para o local que realmente está esse projeto, que é em Pelotas. Para isso eu posso colocar aqui Pelotas, pesquisar, clico aqui em Pelotas e eu posso inclusive arrastar para o local que está o terreno. Então eu posso pegar essa casinha aqui e arrastar ela um pouquinho aqui para o lado e nesse caso ela vai estar por aqui. Posso dar um OK e com isso já está localizado no local correto do globo terrestre. Agora sim, com tudo isso configurado, nós podemos então iniciar o estudo solar, que ele vai estar correto. Para isso então agora nós vamos nas configurações do Sol. Vou vir aqui nesse solzinho e vou clicar em Estudo Solar. Com isso vai aparecer aqui Estudo Solar e aqui nesse botão vão ter várias opções. Por enquanto está em imagem estática e isso na verdade o que ele está me mostrando? Ele está me mostrando o Sol aqui em um horário, em uma data. Quando eu clico aqui eu posso fazer um estudo solar de um dia inteiro. Então ele vai me colocar uma data de início e fim e posso também fazer um estudo solar de vários dias. Bom, vou clicar aqui e vou voltar mais uma vez nessa opção de imagem estática para mostrar um detalhezinho para vocês. Agora ele está me colocando aqui na data que está 13/5, até colocou o ano 2020, às 14h07. Então ele colocou aqui alguma data. O que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui nas pré-definições e colocar para o solstício de verão e inverno. E o ideal é que seja nessas datas, porque a gente vai marcar o dia mais longo e o dia mais curto do ano. E aqui a gente vai ter também o equinócio de outono e primavera. Então, quando eu clico, por exemplo, aqui em solstício de inverno, ele vai me dar o dia do solstício de inverno. E aqui a gente consegue observar que no inverno, aqui em Pelotas, o Sol ele vai nascer às 7h30 da manhã e vai se pôr às 17h30. Quando eu clico aqui e coloco no verão, eu consigo visualizar que ele vai então nascer bem mais cedo no verão, então o dia vai ser mais longo, às 5h25, e ele vai se pôr às 19h29. Isso porque nós estamos aqui bem no sul do Brasil, e quanto mais afastado nós estivermos da linha do Equador, maior vai ser essa diferença entre o inverno e o verão no dia. Outro ponto que a gente consegue observar também aqui nesse estudo é que o Sol, aqui no verão, notem como ele está mais a pico. E depois, quando eu troco aqui de verão para inverno, a gente consegue observar na prática o quanto o Sol ele fica mais lateral. E com isso a gente consegue visualizar, inclusive,
o uso dos brises, se está de acordo, que é isso que a gente faz. Os brises, aqui a gente vai utilizar eles para quando for verão, tapar o sol, só que quando for inverno, aqui no sul, nós vamos querer que esse sol ele entre no ambiente, então a gente consegue visualizar isso através desse estudo. E outro ponto também é que quando a gente está, no caso, no inverno, ele vai se afastar um pouco aqui do leste e oeste, e no verão ele também vai se afastar praticamente de forma igual aqui para esse outro lado. Já no caso então dos equinócios, tanto de outono quanto primavera, ele vai então o sol nascer e se pôr exatamente ou muito próximo do leste e do oeste. E como a gente está aqui mais no sul do país, o sol mesmo assim vai ficar assim mais deitado. Quanto mais a gente se aproximar da linha do Equador, mais reta vai ficar essa linha. Bom, entendido tudo isso, a gente consegue então fazer esse estudo de imagem e agora eu vou mostrar como que funciona um estudo, por exemplo, de um dia. Então, quando eu clico aqui em um dia, a gente consegue ajustar e a partir de agora eu consigo inclusive reproduzir um vídeo. Então, se eu colocar aqui para dar um play, aqui na verdade ele foi bem curtinho, a gente consegue fazer essa configuração. Para a gente configurar quando inicia e quando finaliza, basta eu clicar aqui em configurações do sol e aqui a gente está no dia único e aqui eu posso colocar a data e a hora do início e do fim, por isso foi bem curtinho. Se eu colocar aqui do nascer ao pôr do sol e der um ok, ele vai fazer então do nascer ao pôr do sol. E agora quando der play aqui, ele vai passar o sol e vai vir do nascer ao pôr do sol. A gente ainda vai ter uma outra configuração que é para ficar então aquela mancha solar, que é o estudo solar com vários dias. Então quando eu clico aqui, a gente pode vir aqui em estudo de vários dias e para isso vou clicar aqui. E aqui inclusive vão ter algumas pré-definições. Então eu vou ter do verão, então toda essa faixa aqui é por onde o sol ele vai percorrendo ao longo de toda a estação do ano do verão. Aqui a gente vai ter, por exemplo, do inverno também, e vai ser também em relação ao inverno. E conforme a gente vai trocando aqui, a gente consegue ver também da primavera e do outono. Um ponto super importante agora para observar. Vale visualizar aqui quais são as datas, se está de acordo, porque pode acontecer que dependendo da configuração, essa configuração ela esteja para o hemisfério norte. Se for no hemisfério norte, vai ser sempre ao contrário daqui. Então, que é inverno aqui vai ser verão lá, que é verão lá vai ser inverno aqui. Então, vale sempre conferir se as datas estão batendo com o inverno e com o verão. E aqui, quando eu clico, eu vou ter também a opção do estudo solar de um ano. E com isso, ele vai ter toda essa mancha solar aqui, que foi o que a gente observou, inclusive, em alguns dos exemplos que eu mostrei no início desse vídeo. E agora eu posso, inclusive, clicar aqui nesse cantinho para visualizar. Aqui eu acho que até fica melhor nesse outro canto aqui, para conseguir então visualizar essa mancha solar. Certo, pessoal? Então, se esse vídeo te ajudou, já deixa o seu like aqui abaixo e compartilha esse vídeo com o seu amigo arquiteto que ainda não está fazendo o estudo solar dessa forma para os seus projetos. E se você quiser aprender o fluxo completo, indo desde a parte conceitual, que é isso que eu acabei de te mostrar aqui, com base no Cube até o caderno executivo de um projeto de arquitetura, eu te convido a conhecer o curso Mapa da Eficiência para Arquitetura. E para você saber mais informações, é só clicar no link que está na descrição aqui desse vídeo. Bom, vou ficando por aqui. Até mais!